Olá, bora desvendar um dos concursos mais temidos do Brasil. O que a gente vai ver agora é, na verdade, uma análise bem profunda. Quase uma investigação, sabe? A gente vai fuçar nos padrões da banca Sebrasp para entender a lógica por trás de cada pergunta. Então, vamos lá. Muita gente acha que a prova do Sebrasp é só sobre saber o conteúdo. Mas olha, a verdade é que ela é muito mais do que isso. É um sistema, um código, com padrões linguísticos que se repetem. E o melhor de tudo, esses padrões são previsíveis. É quase como um jogo. E o segredo é aprender as regras para poder jogar. E se liga nesse número, 73%. É isso mesmo. Estudos mostram que quem entende e domina esses padrões linguísticos tem uma chance de ser aprovado 73% maior. Pensa só, é uma vantagem gigantesca. E o mais interessante é que essa vantagem não vem necessariamente de saber mais direito que os outros, mas sim de conseguir ler a mente do examinador, de decodificar o que ele realmente quer com aquela pergunta. Bom, esse aqui é o nosso caminho. Primeiro a gente vai entender o tamanho do desafio Sebrasp. Depois a gente entra no código linguístico da prova para sacar quais são os gatilhos de erro e os de acerto. E no final a gente monta uma estratégia mestra para sair na frente. Fechado? Ok, vamos começar do começo, pela base de tudo. A estrutura da prova do Sebrasp que, convenhamos, é bem única e bem exigente. Ela não é uma prova qualquer. Entender como ela funciona já é o primeiro grande passo. Então não é aquela prova tradicional de múltipla escolha, né? O formato é de certo ou errado. E aí vem o pulo do gato, ou melhor, a paulada, o sistema de penalidade, onde uma resposta errada anula uma certa. Isso cria uma pressão psicológica absurda. A prova começa a testar não só o que se sabe, mas a confiança, a frieza, a capacidade de gerenciar o risco, tudo isso com o cansaço batendo. O objetivo do examinador é claro, ele quer ver quem tem raciocínio analítico, não quem só decorou a matéria. Mas como exatamente o Sebrasp consegue criar essa pressão toda? A resposta está numa coisa que a gente pode chamar de engenharia de itens. É bem sofisticado. As perguntas elas não são feitas de qualquer jeito, não são aleatórias. Elas seguem uma lógica linguística que fica ali meio escondida, mas que é super consistente. E aqui a gente chega no coração da coisa. Um conceito do direito chamado derrotabilidade. Nome complicado, mas a ideia é simples. Pensa assim, no direito quase toda regra tem uma exceção. Quase toda. Sabendo disso, qualquer frase que diz que algo é sempre verdade ou nunca acontece, bom, essa frase já começa meio bamba, né? E é exatamente nessa brecha, nessa instabilidade, que o examinador adora trabalhar. E isso nos leva direto para a primeira grande revelação de hoje. Vamos falar sobre as palavras que o examinador usa como arma para criar questões que, olha, têm uma chance gigantesca de estarem erradas. São verdadeiros sinais de alerta piscando em neon na sua prova. Dá uma olhada nesse padrão. Palavras como sempre, nunca, invariavelmente ou apenas somente, exclusivamente. O que elas têm em comum? Todas elas criam uma afirmação super rígida, absoluta. Elas fecham a porta para qualquer exceção. E como a gente acabou de ver que o direito é cheio de exceções, essas palavras basicamente transformam uma regra que poderia ser verdadeira em uma afirmação falsa. São armadilhas linguísticas, puras e simples. Beleza, agora vamos virar o disco e olhar o outro lado da moeda. Se existem as palavras armadilha, também existem as palavras que são tipo um porto seguro. São os termos que o examinador usa para construir aquelas afirmações mais flexíveis, mais blindadas, que quase sempre vão estar corretas. Olha só o contraste que interessante. Palavras como pode, em regra, geralmente, faculta-se, todas elas abrem espaço, elas são permissivas. Quando uma questão diz que, em regra, algo acontece, ela já está de cara admitindo que existem exceções. Isso protege a afirmação. Fica muito mais difícil dizer que ela está errada, porque a própria frase já reconhece que não é uma verdade absoluta. É uma jogada inteligente da banca. Mas não para por aí não. Além desses gatilhos mais óbvios de palavras absolutas e relativas, a prova tem um outro nível de maldade, as armadilhas de vocabulário. A banca usa palavras mais eruditas, mais sofisticadas, para testar a atenção e para pegar quem está lendo rápido demais, já cansado. É a famosa pegadinha. E falando em pegadinha, tem uma palavra em específica, que é talvez a mais perigosa de toda a prova do Sebrasp. É a campeã em induzir ao erro. É impressionante o estrago que ela faz. A palavra é prescinde. O problema dela é o seguinte: quando a gente está cansado, na pressão da prova, o cérebro faz uma associação rápida. A gente vê pré e pensa em precisa, imprescindível. Parece lógico, né? Só que o significado é exatamente o contrário. Prescinde significa dispensa, não precisa de. É uma inversão total de sentido.
Então, pega um exemplo como esse. A exoneração de ofício prescinde de processo administrativo. O que isso quer dizer? Que a exoneração dispensa, que ela não precisa de processo administrativo. Bom, para quem estuda direito público, isso soa como um alarme de incêndio. Vai totalmente contra a ideia do devido processo legal, da ampla defesa, ou seja, o item está errado. E o resultado disso, olha só, itens que usam a palavra prescinde chegam a ter uma taxa de erro entre 80% e 90%. É muita gente caindo na mesma armadilha. É uma pegadinha, vamos dizer, brilhante de tão maliciosa, porque ela usa um deslize de vocabulário para te levar a um erro sobre o conteúdo em si. E prescinde não está sozinha nesse clube, viu? A prova tem várias outras dessas palavras traiçoeiras. Por exemplo, defese. Parece que tem a ver com defesa, né? Mas não, significa proibido. Posto que soa como porquê, mas na verdade quer dizer embora. Tem também perfunctório, que é algo superficial, mas que muita gente confunde com o contrário, peremptório. E por aí vai. São todas feitas para inverter o sentido para quem lê sem atenção total. Tá bom. Depois de ver tudo isso, a grande pergunta é: como é que a gente transforma todo esse conhecimento numa estratégia de verdade, uma estratégia prática, para usar lá na hora da prova e ganhar pontos? A gente pode chamar de metodologia do alerta vermelho. Funciona assim. Primeiro é identificar o gatilho. Viu uma daquelas palavras absolutas ou relativas, tipo apenas, acende o alerta. Segundo passo, para tudo. Muda o jeito de ler. Sai da leitura passiva e entra no modo de questionamento ativo. E aí vem o terceiro e mais importante passo, a caça ao contra-exemplo. Em vez de tentar provar que o item está certo, o trabalho agora é encontrar uma exceção. Uma só. Se achar essa exceção, pronto, o item está errado. É uma mudança de foco total. A gente não tenta mais confirmar a regra, a gente tenta ativamente quebrar ela. E veja bem, isso não é sobre achar atalhos ou macetes, é sobre entender a linguagem da prova. É sobre levar a preparação para um outro nível, o nível que a própria banca espera. No fundo, é como se a gente estivesse aprendendo a jogar o mesmo jogo que o examinador. E quando a gente entende essa arquitetura por trás das perguntas, o jogo vira. O controle que antes parecia estar todo na mão do examinador passa um pouco para quem está preparado. Aquilo que parecia ser uma prova arbitrária, cheia de pegadinhas, de repente se revela como um sistema com lógica. E dominar essa lógica, bom, essa é a chave não só para ter o controle, mas para conseguir a tão sonhada aprovação.